agora que é a parte importante. Comecei a gravar então. Não tem tarefa para entregar hoje, Bárbara? Não, não tem, tá? O que hoje eu vou estar avaliando é a participação de vocês nesse momento, tá? Todo mundo essas 12 pessoas que estão aqui, 11 pessoas, estou avaliando vocês como participação, tá? Então vocês já têm, quem participar hoje, um ponto de participação em relação a quem não tá aqui hoje, tá? Então tá aberto aqui, vocês ouviram o barulhinho aqui da folha se movimentando, tá? Essa folha aqui se movimentando é onde eu vou anotar quem tá participando hoje da aula e dessa discussão, tá? Ah, uma outra coisa também que eu queria falar para vocês, gente, é que os seminários eu não vou gravar para divulgar, tá? Eu não posso gravar a apresentação de vocês e divulgar, principalmente no meu canal do YouTube. Então eu vou gravar só para eu usar. Quem não tiver presente na aula não vai ter acesso aos seminários, tá? E os seminários vão cair depois na prova. Eu tô com uma adesão muito baixa nessa sala, né? Estão faltando muitas pessoas. Eu não sei se na aula anterior que vocês estavam tendo estava tão baixa assim a adesão. Mas se a galera não começar a participar da aula, vai entrar em sérias dificuldades. Por isso que hoje eu já estou avaliando vocês, Bárbara, de quem vai participar dessa discussão, tá bom? Posso fazer a leitura aqui do texto e vocês vão acompanhando? Pode ser? Então vamos lá. Eu vou então compartilhar a tela com vocês. Eu vou sair aqui do chat um pouquinho, tá? Se alguém precisar falar comigo, não estiver aparecendo alguma coisa, vou pedir para vocês me avisarem pelo microfone, tá? Então vou ficar lá no texto agora. Volto já já. Só colocar em tela cheia, não sei se para vocês está, mas para mim não estava. Pronto. Então, o texto é esse aqui, leitura e reflexão, tá? Eu vou fazer a leitura e já já a gente discute um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Preparando a voz aqui. Brancos ganham o dobro que negros e dominam o ensino superior no país, mostra censo de 2010. Dados do Censo Demográfico 2010, divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a desigualdade racial continua no Brasil, com brancos recebendo salários mais altos e estudando mais que os negros, pretos e pardos. Segundo o levantamento, essa realidade é ainda mais acentuada na região sudeste, onde os rendimentos recebidos pelos brancos correspondem ao dobro dos pagos aos pretos. De acordo com Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, esses indicadores pouco mudaram com o passar dos anos. Nós até observamos uma redução da desigualdade nesse aspecto, mas a queda é muito tímida, diz. Para o analista, a cidade de São Paulo serve como um ótimo exemplo dessas desigualdades. A população do Alto de Pinheiros, bairro da Zona Oeste, por exemplo, é majoritariamente branca, enquanto em Parelheiros, bairro no extremo da Zona Sul, predomina a população negra. O rendimento médio domiciliar per capita de Parelheiros corresponde a 10% do rendimento dos moradores do Alto de Pinheiros. Não por acaso, a população negra do Alto de Pinheiros, assim como a branca de Parelheiros, é inexpressiva, afirma Mariano, citando dados do IBGE. Ensino superior. O censo 2010 mostra que os brancos também dominam o ensino superior no país. Do grupo de brasileiros com idade entre 15 e 24 anos que em 2010 estavam inscritos em cursos de graduação, 31,1% eram brancos, 13,4% pardos e 12,8% eram pretos. A pesquisa ainda observou diferenças relevantes na taxa de analfabetismo entre as categorias de cor e raça. Enquanto para o total da população a taxa de analfabetismo é de 9,6% entre os brancos, esse índice cai para 5,9%. Já entre os pardos e pretos, a taxa sobe para 13 e 14,4%, respectivamente. Então, maior o analfabetismo, né? Finalizando aí, deixa eu passar a página também para vocês. O analista afirma que o Brasil ainda é racista e discriminatório. Não é
que da noite para o dia o país tenha deixado de ser racista, mas existem políticas. As demandas da população negra, a questão da exclusão, tudo isso começou a fazer parte da agenda política. A cota racial em universidades, por exemplo, é um desdobramento disso, afirma Mariana. Então esse é o texto que eu tinha solicitado aí para vocês fazerem a leitura. E ele é um texto assim bem denso, né? Difícil de engolir, né? Não é uma coisa muito fácil de acompanhar, porque é um quadro bastante triste, né? As informações que são trazidas aqui, nesse pequeno texto, né? Você vê um texto bem curtinho, mas que vai trazer um cenário, um panorama do que é o Brasil, nesse aspecto, né? Que tá trazendo aí sobre a diferenciação, a segregação espacial entre etnias, né? E como isso se reflete na questão educacional, tá? Então, ele está falando aqui uma coisa que todo mundo sabe, né? Que nós temos uma separação. Vou trazer isso para a nossa realidade, apesar da cachorrinha aqui do vizinho tá latindo, enchendo o saco, eu vou tentar me concentrar aqui nisso. Vamos lá. São Carlos. Vou trazer um paralelo do que está falando nesse texto para a realidade de São Carlos. Eu até já falei um pouco disso em algum outro momento. Vamos pensar num bairro mais periférico, tá? Eu vou utilizar o que é o bairro periférico mais famoso da cidade e o maior de todos, que é o Cidade Araci, tá? Cidade Araci é um bairro que foi, né, construído aí à margem da cidade de São Paulo, de São Carlos, né, na beirada da cidade de São Carlos, que já estava estabelecida, por isso que a gente chama de periférico, porque ele está na borda, né? Tem o centro da cidade e tem esses bairros que estão nas bordas, que são as periferias. Se eu fizer um censo demográfico lá do Cidade Araci, Antenor Garcia, Zavalha, né, o grande Araci ali, eu vou encontrar uma maior população de pessoas pretas e pardas, mais do que de populações brancas, né? Porém, se eu fizer isso no Dama, no Faber, eu vou ter uma população muito pequena ou quase nula de pessoas pretas e pardas, tá? Ou pelo menos que se autodenominam assim, tá? Então existe uma separação, uma segregação espacial entre etnias. Fato, alguém discorda disso, gente? Tem alguém aí que tá aqui na nossa reunião e que discorda disso? Ana, Bárbara, Duda, Isabela, Lucas, Natália, Késia, Renan, Sabrina, Vitória. Alguém discorda? Não? Todo mundo então concorda que existe uma separação espacial entre brancos e negros, brancos e pretos, ou brancos, pretos e pardos no Brasil. Todo mundo concordou que isso existe, né? Que isso essa separação ela existe, certo? Ninguém discordou disso. Beleza. Como que isso se deu ao longo do tempo? Como que a gente pode explicar? Alguém gostaria de manifestar aí um pouquinho? Como que... Professora, Fala. posso falar o meu pensamento? Deve. Eu acho com certeza absoluta que existe o racismo no Brasil. Com certeza eu acredito nisso. Uhum. Mas eu também acredito na parte que muitas famílias negras, como famílias brancas, não têm condições de, sei lá, de estudar numa escola boa, numa escola não particular, mas, porém as escolas públicas estão ruins hoje em dia, mas tipo, eles não têm condições de estudar numa escola boa. Então, por isso que às vezes vai ter mais brancos do que negros na escola, entendeu? Porque hoje em dia muitas famílias não têm condições de pôr no filho um curso. Não estou falando só de famílias negras, estou falando de famílias brancas também, sabe? Eu acho que esse é meu pensamento, que muitas famílias não têm hoje não é dinheiro, não tem condições de estudar numa escola, sabe? Perfeito, Bárbara, o que você falou. Eu já vou ler o que alguém escreveu aqui no chat. Perfeito, Bárbara. É isso.
Porém, eu vou puxar um gancho disso que você falou. Eu não estou falando só de pessoas negras ou só de pessoas brancas. Perfeito. Eu não estou levando para esse lado de diferenciar etnicamente. O que eu quero só enfatizar é que vamos pegar uma escola bem cara daqui de São Carlos, vai. Vamos pegar um Sapiens, uma própria educativa, que é onde eu dei aula por muito tempo, um Colégio São Carlos. Vocês estão acompanhando meu raciocínio, gente, onde eu quero chegar? Eu não estou dizendo que na escola pública só tenha pretos e pardos. O que eu quero dizer é que na escola particular só tem brancos ou predominantemente brancos. Quando eu trabalhei aqui na escola educativa, gente, quando eu entrei na escola, só existiam 2 alunas negras. E essas 2 alunas negras eram filhos de funcionários, filhos do jardineiro. Não existia, gente, nenhum professor negro. A única funcionária negra era a inspetora. É isso que eu estou invertendo, gente. No caso também, apesar de o caso não ser uma escola elitista, ela é uma escola que é mais barata e ela tem uma visão diferente, ainda assim a gente tem a maioria de professores brancos, a gente tem a maioria de alunos brancos. Porém, se você vai no Maria Ramos, por exemplo, que é onde eu trabalhei também, você tinha uma 80%, 70% da sala de pessoas pretas ou pardas. Né? É essa relação que eu quero fazer. E voltando ao que a Bárbara falou lá em cima, sim, Bárbara, as pessoas, essa segregação e essa separação física, ela acontece nessa origem, que é o local que a Bá Almeida falou aqui, que é o local da escravidão, que é o local da diferenciação. Quando os caras, os antigos escravos, se tornam homens livres, diferente de outros países, eles ficam totalmente à margem da sociedade, né? Eles não receberam uma terra, eles não receberam dinheiro, eles não receberam absolutamente nada. E isso daí que se inicia. Bom, se inicia na verdade quando a gente tem 300 anos de escravidão e 100 anos sem escravidão, né? Então a gente tem muito menos tempo histórico brasileiro sem escravidão do que com, né? A gente teve 300 anos de escravidão e isso não se apaga. Essa população que era escravizada e depois se tornam pessoas livres, elas vão estar constantemente estigmatizadas. Não quer dizer que não tem brancos que são pobres. Tem, porque o Brasil é um país pobre. Nós somos um país pobre. Nós estamos numa bolha de desenvolvimento que é o estado de São Paulo. Né? Numa bolha de cidade rica que é a cidade de São Carlos, apesar de ter pobreza, é uma pobreza muito diferente da pobreza que tem lá no interior do Piauí, por exemplo, que tem lá no interior do Tocantins, tá? É diferente, né? A gente aqui tem essa separação, mas é um local muito mais rico, então a gente às vezes tem um pouco menos dessa dimensão dessa separação. Né? E a gente também, como pessoas que estudam em escola particular, nós somos privilegiados, né? Nós somos pessoas privilegiadas e a gente tem um outro local de fala diferente de quem não tem acesso. Quem não tem acesso àquela escola melhor, mas às vezes não tem acesso a uma alimentação, né? Vamos ver outros comentários aí. Se pegar pelo fio historicamente, lá em cima a Bá falou, né, que é escravidão e que isso se mantém na sociedade. Perfeito. Depois a Ana. Se pegar pelo fio historicamente, a população negra teve a liberdade depois do fim da escravidão, mas ninguém chegou e deu oportunidade. Ótimo, é o que eu falei agora. Para essas pessoas, largaram elas. Isso se reflete hoje em dia. Perfeito. Quando que essa população, gente, que foi era escravizada e se tornou livre, quando ela vai passar a acessar a educação? Educação, alfabetização. Quando essa população, gente, vai alcançar o ensino superior?
Isso eu posso te falar prontamente. A população preta no Brasil começa a acessar ensino superior de forma mais massiva a partir dos anos 2010. Na verdade, metade dos anos 2000, 2006 em diante. Então é muito recente. E como está falando aqui no livro, no texto, é política pública. É quando o governo decide que isso não pode mais acontecer. Olha só, então nós demoramos lá de 1500 até mais ou menos meados dos anos 2000, 2005 em diante, para tentar começar a equiparar isso. Equiparar essa distância, essa diferença que vem ocorrendo desde o período da escravidão. Aline, Fala. posso falar? Então, eu acho que também tem a ver com que a população preta que está nas periferias não tem tempo de estudar, porque muitas das vezes já criança já tem que trabalhar e não tem tempo de correr para estudar. Tipo, é a minoria que consegue. Então, isso é um fator de bastante influência, porque nunca vai conseguir mudar se... Porque você só consegue as coisas hoje em dia pagando. Se você paga por um estudo bom, você consegue um emprego bom futuramente. E dessa forma, eles nunca vão conseguir... Tipo, a gente nunca vai conseguir transformar a sociedade se a gente não der os mesmos privilégios que a população branca tem, né? Perfeito. E é isso mesmo. Por isso, Bah, que a gente Aline, fala. Quem posso fazer só um parênteses nessa coisa que a Bárbara comentou? deve. Também tem o fato de que, tipo assim, não só o tempo, mas a pessoa não tem acesso ao material. Inclusive, era o que rolou com o negócio do Enem lá. Que todo mundo tava querendo adiar o Enem, porque metade das pessoas de escola pública não tinha o menor acesso a nenhum material para estudar o Enem. Então, além de ter pouco tempo, porque tem uma carga dupla, uma carga de trabalho, uma carga de estudo, porque precisa ajudar em casa, não tem o material necessário para estudar. É isso, gente, perfeito. Vocês estão indo exatamente no caminho que a gente precisa sair mesmo, assim, que é pensar. Primeiro no que a Bá falou. O cara, ele já nasce numa situação de vulnerabilidade, né? E aí, por exemplo, ele precisa trabalhar e não consegue acessar o estudo, por exemplo. E não é só um estudo de qualidade, é o estudo, né? Tem muita gente que não vai acessar sequer o estudo. Olha, quem dirá de qualidade. Aí esse cara, ele só vai ter essa oportunidade se houver uma política pública. Eu vou dar um exemplo de política pública que faz com que as pessoas possam acessar a educação, que é a tão falada Bolsa Família. Para que serve a Bolsa Família, Bah? Ela serve para o menino negro da periferia que ele não precise ir trabalhar quando ele é criança, para que ele possa, pelo menos, acessar um ensino, ainda que seja ruim, que não seja o ideal, ele vai acessar o ensino e ele vai acessar uma alimentação pelo menos por dia. Olha o que o Bolsa Família faz. Eu estou dando um exemplo do Bolsa Família, tá, gente? Mas só como um exemplo de política pública, sem levar a ferro e fogo. A Aline está querendo fazer propaganda de política pública. Muito pelo contrário, tá? Até porque ninguém ganha nada com isso. Mas quando eu dou R$100 para uma família que não tem nada, R$100 por filho, por exemplo, R$30 por filho, eu estou fazendo com que essa criança, ela não precise ir trabalhar para trazer para casa R$100 por mês. Essa criança, para receber Bolsa Família, a mãe é obrigada a mandar o filho para a escola. É simples. Se eu tiro essa criança do trabalho infantil e boto ela na escola, ainda que não seja a melhor escola, ela vai ter acesso à educação. Olha só, eu abri um horizonte para um cara que não tinha expectativa nenhuma e eu abro um horizonte para ele. Ele passa a ter alguma expectativa, né? Alguma expectativa de uma população que não tinha nenhuma. Mas, gente, isso é uma política que é muito recente. A mesma coisa que o Renan falou agora. O cara, enquanto vocês, amigos, vão dormir mexendo no celular, tem gente que não tem TV em casa. Tem pessoas que não têm energia elétrica em casa. Quem dirá um computador? Quem dirá a internet? Quem dirá um celular? Tem gente que não tem um celular, cara. Então, como que eu vou equiparar essas duas realidades? Né? Como eu vou equiparar a tua realidade, que tem computador, celular, internet, com do cara que não tem nada? Como que eu vou botar esses dois caras no mesmo balaio? O cara não vai passar no Enem porque ele não se esforçou, que é a tal da meritocracia?
né? Ah, o cara não estudou porque não quis. Pô, o cara não tem onde morar, às vezes o cara não tem uma alimentação, né? E aí ele vai precisar trabalhar. A mãe vai botar os filhos para trabalhar, porque um só, dois não vão conseguir dar conta. O governo ele vai lá e fala: toma, pega esse dinheirinho aqui, que é nada, dinheiro de pinga, para você mandar o seu filho para a escola. E lá ele vai estudar e vai se alimentar pelo menos uma vez no dia. Eu já melhoro a condição geral do país de uma forma absurda, dando 100 conto por mãe, por filho, por criança. No máximo R$ 400 por família, né? Para um governo isso é nada, né? Mas como você muda a estrutura social de uma forma muito rápida, né? E aí, lendo aqui o que o Renan falou, né? Essa realidade é do fim da escravidão, porque desde que acabou a escravidão, as pessoas pretas foram marginalizadas e privadas de trabalho, levando essas pessoas a construírem suas vidas na miséria. Renan, olha, você deu no ponto. Pensa, quando acabou a escravidão, o governo brasileiro, eu até vou falar isso daqui a pouco, começou a trazer os imigrantes italianos, espanhóis. Aí pensa, o cara queria contratar um ex-escravo ou um italiano? Então esse cara passa, logo depois da escravidão, sequer ter trabalho, porque as pessoas não queriam contratar os imigrantes italianos que chegavam no país, que são os nossos ascendentes aí, né? Nossos avós, bisavós, italianos, espanhóis, que aqui em São Paulo a gente tem bastante ascendência, né? Então, até isso, né? Então esse negócio é muito, muito distante do que a gente pode perceber agora, né? Só tem uma pessoa preta na sala e que vocês não têm professor preto. Eu também não conheço todos, mas a priori, assim, eu não consigo me lembrar também, né? Tem a Ilzinha apenas, que é funcionária da escola, né? Vamos ver. Desse jeito, apenas uma parte da população privilegiada consegue se estabelecer de forma estável economicamente. Isso vai se passando de geração em geração, pois é muito diferente. Por isso, a importância dessas políticas públicas, porque aí eu vou pegar uma família, vocês já devem ter visto isso recentemente, eu vou pegar uma família, uma pessoa que se formou agora em medicina, que se formou em história, que se formou em letras, e que ela é a primeira pessoa da família a estudar. Vocês já escutaram isso? Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer ensino superior. E essa é uma mudança de política pública quando eu coloco cotas para negros, para índios, para estudantes de escola pública, porque aí vai lá na raiz que a Bá falou lá no começo. Eu tenho brancos também que são pobres, então não adianta eu dar cota só para negro, eu preciso dar cota para pobre, que é a cota da escola pública, da pessoa que não teve condições de pagar uma escola. Existe essa cota também, né? E aí eu começo a equiparar as condições minimamente para que eu consiga quebrar a realidade dessas gerações, para que isso não passe para mais uma geração, né? E se tu vê preto rico no Brasil é jogador ou artista, exatamente, Renan. E aí o cara é preto, se torna rico jogador e ele casa com uma mulher branca, porque aí ele mesmo tem uma autovisão muito triste, tá? A internet da Sabrina tá caindo, por isso ela não tá na aula. Beleza, percebi. É complicado essa questão da internet, tá, gente? Mas eu tô bem parça com vocês, eu sei que não é fácil. Vamos lá. Sim, porque não tem condições também. Aline, desculpa, a internet caiu. Tranquilo. Tem gente que nem esgoto. Renan, nem metade da população brasileira tem esgoto em casa, né? Nem metade da população brasileira. Se eu não me engano, esses dias eu vi, era 48% da população brasileira só tem acesso a saneamento básico. Saneamento básico. O restante convive com o seu próprio cocô e seu próprio xixi. E o cocô e xixi da sua vila inteira, do seu bairro inteiro, passando na frente da sua casa. Não é muito legal, né? Se cortar os salários dos políticos, 25%. Ixi, com certeza. Com certeza. Sempre pra cá eu vi um vídeo de uma avó chorando de alegria porque o neto passou em primeiro lugar na faculdade. Cara, eu vi esses dias no Face uma mãe chorando e o menino chorando porque ele ia ganhar um celular para ele poder estudar. Ia ganhar um celularzinho, simplesinho, sabe? Ele mostra, você vê que é um celular simplesinho. Mas que a emoção da família, velho, de a mãe poder dar um celular pro menino estudar, né? Óbvio que não é um iPhone e não precisa ser. É o básico, né? O mínimo. Eu dou aula no Senac também, e aí eu tenho alguns alunos do Senac que simplesmente, gente, pensa aí,
Eles não estão frequentando as aulas, porque eles não têm acesso à internet. Eu tenho de um universo de 70 alunos, mais ou menos 15 a 20 que não frequentam as aulas porque não tem internet. Eles vão estar nas mesmas condições que os outros quando voltar? Complicado, né? Muito triste mesmo. E aí é difícil você conseguir, ao longo da história, ir equiparando essa situação, né? É muito difícil. E aí a tentativa do governo de tentar equiparar isso, tá? Gente, eu preciso falar um pouquinho da aula em si, tá? Eu tô quase finalizando aqui essa discussão, então eu quero falar um pouquinho para vocês só para finalizar sobre ensino superior, tá? Vocês estão fazendo uma escola legal, que é o CAAS, uma escola particular, que prepara vocês para o vestibular. Aí eu entro no ensino superior e lá no ensino superior eu vou ter uma visão, vou dar um exemplo, eu quero prestar USP. Cara, vai no dia da matrícula da USP. Você vai ter uma população predominantemente branca, jovem, que fez as melhores escolas, os melhores cursinhos e colégios do estado de São Paulo e do Brasil. Muitas vezes o cara tá ganhando uma caminhonetona zero e pouquíssimas pessoas pretas. Pouquíssimas pessoas. Ainda eu estudei na Unesp, que é uma faculdade mais pobre, digamos assim, né? Então a gente tinha até uma população preta relativamente maior. Relativa, né, se eu for tomar como base a USP. Aqui na USP, cara, é uma educação extremamente elitista. Inclusive, eles demoraram muito tempo para começar a se abrir para cota racial, para cota de escola pública, fazer com que a FUVEST fosse menos excludente do que ela é, né? Aline, Oi, fala. eu posso ter uma opinião? Nossa, ventando bastante aqui. Tá escutando? Pode sim. Eu acho assim também, muitas pessoas ficam falando assim, vamos supor, uma faculdade de medicina. A faculdade de medicina é uma das, como posso falar assim, mais difíceis de entrar ou uma das mais caras que tem. Você concorda comigo? Sim, concordo. E tem muita gente falando assim, que muita gente negra não entra. Mas também eu penso assim, muita gente negra não entra, como pessoas brancas também não entram, sabe? Igual eu estava falando, por causa dos ensinos, por causa que tem pessoas que não têm condições, sabe? Sim, Bárbara, por isso da importância, como eu falei agora há pouco, das cotas não só raciais, étnicas, mas também de escola pública. Porque eu, por exemplo, estudei na escola pública, na minha época não tinha ainda cota para a escola pública, então eu tive que concorrer na mesma igualdade com o aluno da educativa, com o aluno do Colégio São Carlos, com o aluno do Sapiens. Então eu estudei no Esterina Placo, né? Eu estudei no Juliano Neto, e aí quando eu fui prestar o vestibular, eu não tive as mesmas condições de estudo, mas na concorrência eu tive que bater de frente com eles. Mesmo que na época eu quisesse fazer medicina, como exemplo, não tá? Eu não queria. Eu queria na época fazer jornalismo. Mas eu tinha estudado numa escola muito ruim, E aí eu falava assim, cara, se eu for prestar medicina, se eu for prestar jornalismo, se eu for prestar educação física, eu não vou conseguir passar. Não porque eu não estudei, e olha que eu estudava, era bem Caxias, mas simplesmente porque a minha oportunidade tinha sido diferente. Então, de repente, o que eu tô querendo dizer é que eu poderia ter sido jornalista, por exemplo. Tá? Lógico que eu adoro dar aula, eu sempre curti, sempre gostei de ser professora, já queria ser professora desde criança, depois vai mudando um pouquinho, mas eu poderia hoje ser outra coisa. Mas eu fui fazer uma faculdade de História, porque eu sou formada em História originalmente, porque eu queria passar no vestibular dentre as coisas que eram do meu interesse. Mas eu sabia que se eu fosse prestar o jornalismo, por exemplo, ou a educação física, eu não ia passar. É isso que eu gostaria que você percebesse, que essa diferença ela não é só étnica, ela é social. Eu poderia ter feito medicina se eu tivesse estudado em escolas melhores, mas eu não consegui.
Eu não consegui sequer pensar em fazer medicina, porque eu sabia que eu não ia passar. Eu não podia pagar e que eu não podia passar. Por quê? Porque quem passa em medicina ou quem é muito genial, que não era o meu caso, ou quem acessa as melhores escolas. Eu tenho um amigo que ele é médico, o Vitor Fernando, e ele pagou 3 anos de cursinho de medicina, Albert Sabin, lá em Ribeirão, para passar. Então, a família vendeu até carro para ele conseguir passar. Então, ele teve, claro, esse incentivo da família, ele tinha vontade, mas ele precisou pagar 3 anos de cursinho, né? Porque a hora que você sai do ensino médio, quem vai passar em medicina é o cara que estudou nas melhores escolas, e não o Zé Qualquer que estudou no Esterina Placo, que é o meu caso, tá? Mesmo eu sendo branca ou parda, né? Eu não me considero branca, eu me considero parda. Mas eu não sou preta, eu não sou da periferia, mas eu não tive as mesmas oportunidades que o cara do Colégio São Carlos, do que o cara da educativa, né? Então é muito mais social do que étnico, mas é muito mais étnico também. Porque, eu não tenho o lugar para falar da pessoa preta do que ela sofre, porque eu não sou, mas eu tenho um irmão que é, né? O meu irmão, o Pelé, né? Que é o meu irmão adotivo, ele é parado pela polícia quase todos os dias, né? Porque ele morava em Ribeirão, todos os dias ele era parado pela polícia. Ele tinha que levar a carteira de trabalho para mostrar que ele era um trabalhador, para ele não sofrer uma violência. Eu nunca passei por isso. Então, também dentro das desigualdades, existem ainda lugares piores, lugares onde a gente, às vezes, como branco, ou o branco não tem esse lugar de fala, né? Ele não consegue passar por essa situação, da mesma forma que o hétero não vai passar a coisa que o gay vai passar, né? Que a pessoa homossexual vai passar. Como o homem não vai saber o que é passar pelo lugar da mulher. Então, dentro das desigualdades, a gente tem elas mais acirradas ainda, né? Ser mulher é difícil? E ser mulher preta, né? É muito mais difícil, né? Então, a gente, dentro do que a gente entende, né, como a desigualdade, dentro dela existem outras tantas desigualdades. A situação do homem é muito melhor do que a situação da mulher, né? Pois é. Não é fácil, gente, ser minoria. Não é fácil. E quem é minoria precisa buscar esse espaço de não ser minoria, de ter sua representatividade, né? Não se compara, se acumula, pois é. Situação difícil, né, gente? Muito difícil. Enfim, eu queria... Fala, Renan, acúmulo do privilégio. Homem, já é o primeiro, né? Homem, classe média, heterossexual, branco, são todos os privilégios, né? Que uma grande parte tem e que muitas vezes não se reconhece, como o Renan se coloca aí, eu sou o privilégio, né? Homem cis, branco, hétero, classe média, perfeito. E você se reconhece. Quando você se reconhece como privilegiado, putz, cara, uma grande parte do caminho está andado, né? Uma grande parte de uma mudança estrutural da sociedade está feito, né? Com certeza isso tem participação das escolas que você estudou, mas também da tua família e de quem você quer se tornar, né? Então isso é maravilhoso, né? Quando a gente consegue perceber os nossos privilégios, Bárbara. Então a gente precisa sim reconhecer o que a gente tem de privilégio e se entendendo privilegiado, lutar pelo outro que não tem esse privilégio. E eu acho que isso é o mais bonito de tudo, né? Então eu sou branca, dane-se o preto, dane-se, eu estudo na escola particular, dane-se o que estuda na escola pública. E esse é o nosso problema, né, Sabrina? O problema é a gente se acomodar. Não morreu ninguém da minha família, dane-se que tá tendo o coronavírus, né? Todo mundo da minha família acessa a educação, dane-se a escola pública, né? Sim, como pessoa decente, sim, né? É a gente tentar reconhecer esse espaço do outro e lutar pelo outro. Eu acho que é aí que é a decência e a dignidade, né? Lutar pelo outro.
Porra, eu tenho privilégio, eu quero acessar a federal, quero estudar na federal, mas eu tenho condições. E o cara que não tem? Aí eu sou contra a cota porque eu sou privilegiado, né? Eu não acessei a cota, mas eu sou a favor da cota, pelas pessoas que não vão poder ter as mesmas oportunidades. Porque apesar de eu ter estudado no Esteri na Placo, eu sempre morei num lugar legal, tive uma casa legal, tive acesso a livros, tive acesso à cultura, né? Eu sou já também privilegiada nesse aspecto, mas eu também sou a minoria, né? Então eu sou, né, dentro de várias, estou inserida em várias minorias. Então eu tenho que ser empática àquilo que me envolve, mas também aquilo que envolve a sociedade como um todo. Como eu vou ser plenamente satisfeita se as pessoas passam fome? Como que eu vou me sentir bem na universidade pública sabendo que grande parte da sociedade não acessa, né? Então E aí olha que coisa doida sobre a universidade pública, né? As pessoas que estudaram nas melhores escolas, pagaram, né, o ensino médio, entram na faculdade pública. A pessoa que não pagou o ensino médio, que fez o ensino médio público, se quiser, tem que pagar a faculdade. É uma loucura, né? Então a gente tem esses descaminhos aí dentro do nosso processo histórico e tá na mão de vocês modificar. Nas minhas, mas também nas mãos de vocês modificar esse processo, tá? Deixa eu dar uma olhada na palavra aqui. Vamos lá. Gente, eu preparei tantas coisas para falar hoje, mas aí a gente acabou eu, né, me empolguei um pouquinho aqui nesse debate e é isso, tá, gente? Eu acho que esses debates, eles têm muito mais importância do que qualquer prova escrita, sabe? Isso que a gente conversa aqui, esses momentos que vocês participam, né, esse momento onde você faz uma reflexão. Semana passada eu dei uma aula na terceira série, né, sobre a questão da desigualdade entre homens e mulheres, e aí terminou a aula, uma aluna me mandou uma mensagem tipo: Aline, velho, que viagem que eu tive, eu pensei em coisas que eu nunca tinha pensado. E é isso, se nesse momento aqui que a gente discutiu, fez você pensar sobre algumas coisas, fez acender algumas coisas dentro de você, tá feito. E esse é o momento mais importante do que a prova escrita, do que a nota, essas coisas que a gente vai pensando, essas coisas que a gente vai desenvolvendo, né? E o caso, em especial, né? Por isso que eu voltei para o caso, é que ele dá essa oportunidade de eu falar aqui com vocês sem ter medo de estar sendo julgada, sem ter medo de alguém estar filmando e vai achar que eu estou fazendo propaganda de um ou de outro, de esquerda, de direita, porque isso não tem relevância, né? O que tem relevância é a gente sair do nosso lugar, né? Nosso lugar cômodo e olhar para o outro. Acho que a geografia e a história trazem bastante sobre isso, né? A gente misturou aqui história e geografia nesse debate sobre, por exemplo, o acesso à universidade, acesso à educação. Então, acho que isso que é mais importante aqui, que fica desses momentos que a gente está junto. Ah, Aline, então por que tem avaliação? Porque a gente precisa apresentar para os pais de vocês, né, para a diretoria de ensino, uma menção, né, uma nota. Mas não é isso que é realmente importante. Pelo menos comigo, na geografia, nas coisas que eu entendo, o mais importante é a gente tá aqui falando sobre isso. E sem medo também, tá? Todo mundo que tá aí na conversa, que de repente não se manifestou dessa vez, não se sentiu à vontade, sinta-se à vontade nas próximas, tá bom? Porque esse espaço está sempre aberto. E ele é um espaço democrático, como a escola tem que ser, né? Democrática, sem medo, né? Sem medo de estar falando alguma coisa e isso não cair legal, né? Ser julgado. Beleza, gente? Alguém quer falar algo mais aí sobre o que a gente comentou, que gostaria de ter manifestado e não manifestou, das pessoinhas que estão aí? Espero ter lido tudo que vocês escreveram, não ter pulado nada, tá? Deixa eu escrever só aqui mais uma pessoa que tinha esquecido. Todo mundo que participou hoje da aula já vai levar um pontinho, tá? De participação. Vamos lá. Eu amo que quando ia rolar os protestos ano passado, tinha sido proibido, os professores ficaram tipo, gente, não vai ter protesto na sexta-feira, hein? Não vão
palquinho às 8 da manhã pra protestar porque não vai ter nada. Sério? Como assim, gente? Posso falar pelo microfone? Fala sim. Ano passado ia rolar uns protestos, eu não lembro exatamente do que era, mas era relacionado à educação. E aí eu não lembro qual órgão público que proibiu, mas tipo, proibiu dos professores ficarem comentando e falando sobre na sala de aula, porque era, tipo, botaram entre aspas como doutrinação. E aí, tipo, eu lembro principalmente do Gabriel falando, assim, ele parava a aula dele e falava, galera, não vão no protesto, hein? Não tem protesto sexta-feira, às 8 horas, não vai ter. Não vai, não tem. Eu lembro disso, maravilhoso. Ah, é muito bom, gente. É isso. É como se a gente estivesse hoje lutando por coisas que a gente já lutou há muito tempo, que meus pais, né, meus avós lutaram, que é a simples liberdade de você manifestar o que você quiser, seja o que for, né? E esse negócio da doutrinação, o ano passado eu não estava dando aula, graças a Deus, nem na época da eleição. Mas isso rolou muito forte em várias escolas. Eu lembro que os alunos da educativa foram, que era sobre a reforma da educação, alguma coisa assim, né? E aí foram vários alunos da educativa. E aí rolou um maior bafão, porque os pais que eram contra achavam que a escola estava fazendo aquele papel de doutrinação, sendo que a escola não tinha nada a ver, né? Eram os próprios alunos que estavam se mobilizando, mas esses que estavam se mobilizando, eles não conseguiam se manifestar de forma que todo mundo compreendesse que era dos próprios estudantes e não da escola e não dos professores, né? E rolou isso mesmo, de os professores não poderem se manifestar. Mas o caso, cara, é outra pegada, né? O caso, eu vi vários estudantes, foi bastante gente, né? Os alunos participaram bastante. Mas essa questão do extremismo que a gente vive hoje é bem triste, assim, e bem pesado, porque a gente perde a oportunidade de poder fazer várias discussões. Inclusive, algumas coisas eu gostaria de poder tratar, mas às vezes a gente não pode tratar porque a gente está num momento muito complicado, né? Vamos ver aqui. Pior é que no meio da pandemia tem um bilionário só aumentando a riqueza. Pois é, minha gente. E é sempre assim, se acostumem, só vai piorar. Não vai rolar nada no dia. Muito bom, gente. O Gabi, né? Não, os professores do caso, gente, vocês têm muita sorte, são muito privilegiados. Não tô falando por mim, tá? Porque eu tô chegando agora, vocês não me conhecem muito. Espero que a gente tenha bastante oportunidade de estar junto, mas vocês são muito privilegiados, viu? Muito privilegiados. Eu tô ligada. Ilzinha e Cleuzinha. Acompanhei bastante, sempre acompanhei o caso, mesmo quando eu não tava. Inclusive encontrei o pessoal, eu fui em todas as manifestações, encontrava a galera lá. Teve alguns que foram bem gigantes, assim, mas pensa, ó, vou apimentar um pouquinho aqui, vou provocar vocês. O ano passado teve manifestações contra a reforma da educação. Na verdade não era a reforma da educação, não, era que o governo cortou o dinheiro para a educação. Que era contingenciamento, falava que não era corte, era contingenciamento. Eu fui em todas, tá? E aí teve essas da educação e teve umas que foi contra a reforma da Previdência. Aí eu vou provocar vocês. Quando foi o da reforma da educação, do contingenciamento, do corte das verbas, estava massivamente, teve do meio ambiente, inclusive foi os alunos da educativa que fizeram. Teve o da educação, e que foi massivamente o pessoal da Federal, da USP, do Instituto Federal, enfim, das escolas estaduais, foi um monte de gente no da educação. Quando foi o da reforma da Previdência, a galera da educação não foi, os estudantes não foram massivamente, não se organizou. Tipo, se é a minha questão, eu luto, se não é a minha questão, eu não luto. Cara, a reforma da Previdência é de todos. Todo mundo um dia vai querer se aposentar. Mas quando teve da reforma da Previdência, foi pouca gente em relação ao tanto de pessoas que foram no da educação. Tipo, eu sou estudante, eu vou lutar pela educação. Não, eu sou estudante, eu vou lutar pela educação, vou lutar pelo trabalho, vou lutar pela reforma da Previdência. Por pouca gente ter lutado pela reforma da Previdência e também outras questões políticas,
vocês, velho, vão se aposentar, sabe-se lá Deus com quantos anos, né? Se a minha expectativa de aposentar em torno de 62 anos, até chegar a idade de aposentadoria de vocês, vai ser próximo de 75. Uma luta de todos, né? Não é só uma luta de quem tá para se aposentar, mas uma luta de todos. E aí foi muito menos gente no da Previdência do que foi no da Educação. Rolou muito menos mobilização. Aí a galera fez o quê? Os estudantes foram embora. A galera da USP e da Federal foi embora, porque era próximo de um feriado. Da reforma da Previdência eles não participaram. Então, só para fazer essa provocação sobre o que eu falei da empatia, daquilo que é meu, né, e daquilo que não é meu, né? A questão do trabalho, hoje você não trabalha, mas não é importante que todos tenham trabalho, né? Então tem que lutar pelo trabalho, né? Tem que lutar pela mulher mesmo sendo homem, tem que lutar pela pessoa preta mesmo sendo branca, né? Tem uma galera que não cai a ficha mesmo, Késia, é isso. Acha que vai ser filhinho de papai pra sempre, que vai ser novinho pra sempre. É isso. E acho que é zoado é ver os malucos do partido e ficar levantando bandeira de político. Não é legal essa questão de levantar bandeira de político. Mas muitas vezes sem a mobilização dos partidos e dos movimentos sindicais, por exemplo, nem o basicão a gente ia ter. Mas isso fica para um outro momento. Tá, gente? Eu vou então encerrar por hoje. Gostei bastante de estar aqui com vocês. Gostei bastante da participação de vocês, todos que estavam aqui presentes e que participaram de alguma forma, escrevendo aqui no chat ou falando no microfone, já estão com um ponto, tá bom? E vou estudar até dar um pouquinho mais de ponto para vocês, porque eu gostei bastante de discutir, debater com vocês e de vocês trazerem também a visão de vocês, que é sempre muito importante e que a gente como professor também aprende quando está com vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? A gente pode encerrar. Tudo tranquilo? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, temos alguns minutinhos ainda. Temos 5 minutinhos. Tudo na paz? Então, ó, gente, só para finalizar, para ficar gravado aqui. Então, todo mundo que participou hoje já tá com um ponto e eu vou colocar a avaliação contínua a partir de amanhã, tá bom? Hoje eu coloco o material, a avaliação contínua eu coloco a partir de amanhã. Uma produçãozinha de texto bem pequenininho. Sim, Sabrina, fica tranquila que o pessoal me avisou, tá bom? Mas você participou agora no final e eu tô vendo, né, da sua vontade de estar aqui, então pode ficar bem tranquila que eu sei que você tá aqui com a gente, tá bom? E depois, se você perdeu alguma parte e quiser assistir novamente, vai estar à disposição mais à tarde, tá? E aí, semana que vem, então, a gente tem o primeiro seminário. O pessoal do seminário, se tiver qualquer dúvida, entre em contato. Acho que já está tudo pronto, mas eu estou sempre à disposição de vocês para tirar dúvidas. E a partir de amanhã a avaliação contínua está no ar. Eu vou deixar aberto umas 3 semaninhas, tá bom? Um beijo, gente. Brigadão por tudo, viu? Adorei estar com vocês aí. Um abraço, se cuidem, fiquem em casa. Vou parar a gravação aqui. Beijo, gente.